Olá, meus irmãos e irmãs da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mauá e também a todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Um prazer estar com vocês novamente aqui para compartilhar a palavra de Deus. E eu queria convidar você a orar nesse momento comigo. Feche os seus olhos aí onde você está, seja aí no seu sofá, na cadeira aí da sua casa, aí com a sua família. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos muito felizes por poder compartilhar hoje a palavra do Senhor aqui também, através desse recurso da internet, e que o Senhor fale ao nosso coração e que essa mensagem tenha um alcance profundo, extenso, na vida de cada pessoa que tiver a oportunidade de ter contato com essa palavra, Pai. Que essa palavra possa trazer ânimo, esperança e a convicção de que o Senhor está sempre ao nosso lado, sempre disposto a nos ouvir. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem uma coisa que o ser humano gosta e necessita demasiadamente é de comunicação. Todos nós precisamos estar sempre em contato com alguém, falando com alguém, ouvindo alguém. E a necessidade é tão grande que você vê como que as redes sociais, elas se expandem a cada dia, são acessadas a cada momento, porque o ser humano tem uma necessidade muito grande de comunicação. Na nossa vida espiritual não é diferente. Nós também precisamos de comunicação. No caso, comunicação com Deus. Alguém certa vez disse que a oração é a respiração da alma. Ou seja, o crente, o cristão fiel e verdadeiro, ele não tem como viver sem uma vida de oração. Mas às vezes pensamos assim, mas Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, tão distantes. A Bíblia diz que esse Deus habita num lugar inacessível. Será que esse Deus realmente nos ouve? Como é que a gente se comunica com esse Deus? Como que realmente a gente pode ter contato com Ele? Será que Ele de fato nos ouve? Será que Ele de fato nos responde? Será que de fato Ele se comunica conosco? A mesma Bíblia que diz que Deus habita num lugar inacessível, a Bíblia também diz, essa mesma Bíblia diz que Deus habita com contrito e abatido de espírito. E embora você não veja Deus, embora você não consiga enxergá-lo, você não consiga tocar nele, esse Deus está aqui. E Ele ouve você. E Ele está pronto, querido, para responder suas orações. Só que há uma coisa que às vezes nos intriga. Se Deus está pronto para responder nossas orações, por que nem sempre Ele responde as orações da forma como nós queremos que Ele responda? Afinal de contas, a gente aprende pela Bíblia que Deus pode responder nossas orações de pelo menos 3 formas. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, e Ele pode dizer espere um pouco, ali nas suas respostas. Mas talvez o que é mais desafiador para mim e para você é quando nós pedimos algo para Deus e Ele diz não. Ficamos às vezes em conflito com isso, porque como pode o Deus que diz pedir e dar-se-vos-á, pode ao mesmo tempo dizer não a um pedido de um filho sincero seu? Queridos, nesse momento eu quero estudar com vocês por que Deus diz não a alguma de nossas orações. E eu quero apresentar para vocês pelo menos 3 orações na Bíblia que foram feitas por grandes, excepcionais homens que passaram por essa terra. E Deus disse não a essas orações. A primeira delas, eu quero que você acompanhe comigo a leitura, está no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, no capítulo 3. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe comigo Deuteronômio, capítulo 3, dos versos 23 a 29. O texto diz assim: Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta terra boa e montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao monte Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente,
e contempla com os próprios olhos, porque não passarás a este Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Queridos, aqui nós temos uma oração, um pedido que foi feito a Deus e que Deus disse não. Ele disse basta, chega, não fale mais isso. E veja, de quem veio esse pedido? Esse pedido veio de Moisés. Moisés, considerado o homem mais manso que já viveu nessa terra depois de Jesus Cristo. Moisés, o maior líder espiritual que o povo de Israel já teve no passado. Esse homem orou a Deus, o profeta de Deus, fez um pedido para Deus, um pedido tão, assim, significativo e importante pela experiência que ele teve com o povo de Israel, e Deus disse não para ele. E talvez a sua dúvida aí, e daquele que estuda a Bíblia no primeiro momento, é por que Deus disse não para Moisés? Qual era o pedido de Moisés? Se você perceber aqui no livro de Deuteronômio, ele está pedindo aqui no capítulo 3 para que Deus dê a ele o privilégio de entrar na terra de Canaã, de poder possuir a terra ali, de entrar com o povo, recebendo a recompensa por aqueles 40 anos de peregrinação. Analise comigo, se tem alguém que merecia entrar na terra de Canaã, esse alguém era Moisés, pelo menos na perspectiva humana, se nós analisarmos assim. Afinal de contas, veja, Moisés é aquele que andou, que peregrinou com o povo pelo Egito, suportou ali as críticas daquele povo, repreendeu, corrigiu aquele povo, intercedeu por aquele povo diante de Deus. Num determinado momento da história daquele povo, quando eles haviam pecado terrivelmente contra Deus, e Deus chegou para Moisés e disse que destruiria aquele povo, que de Moisés faria uma grande nação agora. Moisés foi diante de Deus e disse: Senhor, se for para destruir esse povo, que o Senhor me destrua também. Se for para riscar o nome do livro da vida desse povo, risca o meu nome do teu livro também. Moisés amou esse povo, lutou por esse povo, mas no final das contas, queridos, no final da história, você e eu conhecemos bem essa história, Moisés ficou fora da terra de Canaã, pelo menos da Canaã terrestre. E a pergunta que fica é: por que Deus deixou Moisés fora de Canaã? A resposta nós vamos encontrar no livro de Números. Então eu vou pedir para você que abra a sua Bíblia agora no livro de Números, no capítulo 20. Livro de Números, capítulo 20. E eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 7. O povo estava ali na região de Meribá e o texto diz assim, Números 20, verso 7. A partir do verso 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura não faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando aí pela internet, Deus deixou Moisés fora de Canaã, porque ele bateu na rocha. E talvez você diga assim, mas o que tem de mais bater na rocha? Afinal, a rocha é um elemento inanimado, não tem vida nela mesma, não tem sentimentos, qual é o problema disso? E aliás, Deus já não havia dito em outra oportunidade para Moisés bater na rocha?
Não era uma ordem do próprio Deus? E por que agora, quando ele bate na rocha, Deus o deixa fora de Canaã, não o permite conduzir o povo para dentro de Canaã? Queridos, quando nós olhamos para essa história, nós vemos que Deus queria ensinar uma grande lição espiritual para o povo de Israel. Veja comigo, vamos voltar a um outro texto bíblico, lá no livro do Êxodo, no capítulo 17. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 17. Eu quero ler com vocês aquilo que está no versículo 6 e 7. Ali diz o seguinte: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O contexto aqui é o seguinte: o povo de Israel estava saindo do Egito ainda, caminhando ali pela região então de Refidim, e ali faltou água para o povo. E ao faltar água para o povo começou a murmurar. Moisés voltou-se para Deus e Deus disse para Moisés: Moisés, vai e bate na rocha. Ao bater na rocha saiu água e o povo pôde beber água ali. Só que se passou aproximadamente 40 anos. Eles estavam agora próximos de entrar na terra de Canaã. E lá agora na terra de Meribá, ali falta água novamente para o povo. Aquele texto que nós lemos já no livro de Números, capítulo 20. Faltou água novamente agora para entrar próximo de entrar na terra prometida. E Deus mais uma vez provou a fé do povo e também a fé de Moisés, queridos. E depois de 40 anos suportando aquele povo no deserto, de 40 anos peregrinando, sofrendo e vendo os grandes milagres de Deus, Moisés agora ele comete um erro que custou para ele a presença na terra prometida. O que acontece ali? Deus disse para Moisés: fale a rocha. Só que ele não obedeceu a palavra de Deus e ele bateu na rocha. Anos antes Deus havia dito: bata na rocha, e ele bateu e saiu água. Agora Deus manda ele falar a rocha e ele bate na rocha e a água acaba até saindo, mas não era o plano de Deus. Mas qual a diferença? Por que uma hora Deus mandou falar e outra hora Deus mandou bater? Ou melhor, primeiro Deus mandou bater e depois Deus mandou falar. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Moisés e o povo de Israel viveram antes da encarnação de Cristo. Nós vivemos depois. Então nós já conhecemos todo o plano da salvação e tudo que Cristo fez em seu favor e em meu favor. Mas não era assim com o povo de Israel. Eles viviam antes da encarnação de Cristo. E porque eles viviam antes da encarnação de Cristo, então Deus precisava ensinar lições para eles de como seria o plano da redenção. E uma das formas de Deus ensinar, além da doutrina do santuário tão amplamente divulgada no Antigo Testamento, Deus usou essa experiência da rocha e da falta de água para ensinar o plano da salvação para o povo de Israel. Quando Deus disse para Moisés, lá no capítulo 17 do Êxodo, que ele deveria bater na rocha e que sairia água, ele estava ensinando para o povo que um dia o Filho de Deus viria e seria ferido pelos seus pecados e pelos meus pecados. E o castigo que nos traz a paz hoje estaria sobre ele, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Só que a segunda vez que falta água, as portas de Canaã, e Deus pede para que Moisés fale a rocha e não bata a rocha, na rocha, Deus queria ensinar para o povo que uma vez que Cristo foi crucificado, ele não precisaria ser crucificado de novo. Ele não precisaria ser ferido de novo. Afinal de contas, ele é agora o seu intercessor e o meu intercessor no santuário celestial. E agora, para que você entre em Canaã, você não precisa que Cristo se sacrifique de novo, porque ele já foi ferido lá no Calvário por você e por mim. Agora você precisa só orar, só pedir, só falar com a rocha. E se você falar com a rocha, ele vai te ouvir, ele vai te receber e ele vai te colocar dentro do plano de salvação dele. Só que quando Moisés bate na rocha pela segunda vez, é como se ele estivesse crucificando Cristo de novo. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 6 desta carta, ele diz o seguinte, que nós, quando conhecemos plenamente a verdade, e depois de termos tido toda a luz e voltamos atrás e vivemos uma vida plenamente aprofundada no pecado e separado de Deus, se nós não nos arrependermos, é como se nós estivéssemos crucificando Cristo de novo.
E já não resta esperança para quem vive uma vida dessa forma, queridos. Então Moisés deixou de ter o privilégio de ensinar para o povo de Deus, através da experiência que Deus estava dando, o plano completo da redenção, não só do sacrifício de Cristo, como também o seu plano também de intercessão no santuário celestial por todo aquele que se chega confiadamente junto ao trono da graça. E porque Moisés desobedeceu a Deus, e ali ele foi movido pela ira, ele foi movido pela raiva, pelo ódio que ele estava sentindo naquele momento, pela impaciência com aquele povo. Por conta de tudo isso, queridos, Deus o deixou fora da terra de Canaã. Deus disse não a Moisés. E Deus diz não, muitas vezes, à sua oração e à minha oração, para que Ele possa preservar a pureza da igreja. Por quê? Porque se Deus dissesse sim para Moisés e ele entrasse na terra prometida, a nação de Israel veria que Deus tolerou aquele pecado de Moisés e eles cometeriam pecados ainda maiores. Sabe, queridos, o erro do líder, ele tem mais peso dentro de uma comunidade do que o erro do liderado. Os líderes têm grandes privilégios, mas também têm grandes responsabilidades, por isso não podem ser tratados da mesma forma o erro de um líder e o erro daquele que é liderado. Por isso Moisés, por aparentemente aos seus olhos e aos meus olhos, por errar tão pouco, ficou fora de Canaã, porque se ele entrasse, Deus teria de tolerar pecados ainda maiores da nação. E por deixar Moisés de fora, Deus estava ensinando para a nação que eles precisavam manter uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida pura, uma vida de fidelidade realmente ao Senhor. Mas há uma segunda oração na Bíblia que Deus também disse não. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desta oração. Ela se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E eu quero ler com vocês os versos 7 a 9. Nessa segunda oração do texto de hoje, da nossa mensagem de hoje, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, a segunda oração aqui que nós vamos mencionar hoje, que Deus disse não. Além da de Moisés, o principal e maior líder no Antigo Testamento que o povo de Israel teve, agora é não para a oração do maior missionário depois de Cristo que o Novo Testamento teve. E se para Moisés Deus disse não à sua oração para preservar a pureza da igreja, para Paulo Deus diz não para mostrar que todo o poder da missão reside em Deus e não no homem. Veja, queridos, Paulo tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne é muito difícil de poder definir o que é isso. Há várias definições, os estudiosos dão vários motivos para esse espinho na carne. Mas um dos mais aceitos é que possivelmente Paulo tivesse um problema de visão. A ponto de quando ele está no tribunal, ele menciona a parede branca, se referindo ali a uma das pessoas que estavam ali dentro. Então possivelmente ele tinha uma dificuldade de visão, talvez fruto daquele encontro com Cristo, quando ele ali na estrada de Damasco perde a visão e talvez ela nunca tenha se restaurado completamente. E aí ele diz que ele carrega esse espinho na carne. E ele pede para que Deus remova esse espinho da carne. Como é ruim, queridos, andar com alguma enfermidade, com alguma deficiência, com alguma dificuldade física. Isso às vezes nos limita, isso às vezes nos desmotiva a fazer algumas coisas. E Paulo vai a Deus e pede para que Deus remova esse espinho da carne dele. Mas olha a resposta que ele mesmo dá e Deus também dá para ele. Algumas razões porque Deus disse não à oração de Paulo. A primeira delas nós já podemos encontrar no versículo 7. Ele diz assim: para que não se ensoberbecesse, eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo era um homem que recebia revelações de Deus.
Paulo era um grande evangelista, um grande pregador, um homem talentoso, pregador, escritor, plantador de igrejas, um missionário destemido. E ele corria muito risco, queridos, de encher o seu coração de orgulho, de soberba, achando que tudo era poder dele, habilidade dele, e por causa das suas virtudes, então, o evangelho estava sendo pregado. E Deus permitiu que aquele espinho na carne continuasse, para que ele entendesse que todo poder vem de Deus. Uma segunda razão, queridos, porque Deus permitiu que aquele espinho na carne continuasse, é para mostrar que o poder e a suficiência que o ser humano precisa no trabalho de Deus e na obra de Deus vem de Deus e não das habilidades humanas. É Deus que dá o poder, é Deus que dá a mensagem, é Deus que dá a missão, é Deus que nos usa. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. E por mais fracos e defeituosos que a gente seja, nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus pode nos usar poderosamente, queridos. E a terceira razão, porque Deus permite que Paulo continue com o espinho na carne, é exatamente para mostrar que o poder do ser humano, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. É exatamente quando chega, queridos, no limite seu e no meu limite que aparece a oportunidade de Deus. Então, às vezes, é na nossa deficiência, na nossa fraqueza, na nossa limitação. Às vezes não temos tanta habilidade para falar, às vezes não temos tanta habilidade para ensinar, às vezes não temos tanta habilidade para organizar grandes programas, grandes eventos evangelísticos, mas Deus nos usa na nossa incapacidade para mostrar a capacidade dele. E assim, a missão avança, não pela habilidade do ser humano, mas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E às vezes Deus permite, querido, que você passe por alguma agrura na sua vida, por algum momento difícil, que você carregue na sua carne, às vezes no seu corpo, alguma deficiência, algum problema, alguma dificuldade que você gostaria de se livrar. Mas Deus permite que você continue com ele, apenas para mostrar o poder de Deus através de você, que apesar das suas deficiências, Deus pode fazer grandes coisas através de você. E a terceira e última oração que eu gostaria de compartilhar com vocês, que Deus diz não, vem dos lábios de alguém que a gente jamais poderia imaginar que Deus dissesse não. E essa é uma oração proferida pelo próprio Jesus Cristo. E eu queria que você acompanhasse comigo agora a leitura do texto que registra essa oração. Ela está registrada aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 39. Veja o que diz essa oração. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, vejam aqui. Aqui é Jesus que está fazendo uma oração, no momento mais angustioso da sua vida. Ele está exatamente ali no jardim do Getsemane, preparado para ir para a cruz do Calvário, sabendo que na sequência ele seria ali julgado e crucificado. Mas naquele momento, na sua humanidade, os pecados de toda a humanidade começam a pesar terrivelmente sobre ele, a ponto dele entender que não vai conseguir suportar tudo aquilo. E naquela angústia terrível, ele pede a Deus que passe dele esse cálice, se for possível. Mas veja a oração de Cristo. Ele diz: faça-se o que o Senhor quer e não o que eu quero. A gente vê também o elemento da submissão de Cristo aqui. E você sabe que Deus disse não para essa oração de Jesus Cristo. Quando a gente vira uma página da Bíblia e vamos ali em Mateus capítulo 27, verso 35 e depois o verso 50, a gente encontra o que aconteceu com Jesus Cristo depois de ter feito essa oração. O texto diz assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E no verso 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Queridos, nem a oração de Cristo nesse momento Deus disse sim a ela, nem para essa oração. Até para essa oração Deus disse não.
Jesus Cristo pediu para Deus passar esse cálice, mas Deus não passou o cálice. Ele teve que suportar o cálice da morte em seu favor e em meu favor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento nós estudamos aqui 3 orações que Deus disse não. A oração de Moisés, a oração de Paulo e a oração de Jesus. Uma, Deus disse não para preservar a pureza da igreja. A outra, Deus disse não para mostrar que o poder do cumprimento da missão está em Deus e não no homem. A outra, Deus disse não para que você e eu pudéssemos ter salvação. Se Jesus Cristo tivesse tido uma resposta positiva daquela oração dele, é possível que você e eu estaríamos perdidos hoje. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu queria concluir a mensagem deste dia, dizendo para você o seguinte: nem sempre Deus vai dizer sim a todas as suas orações. Nem sempre Deus vai dizer, espere um pouco as suas orações. Mas haverá momentos na nossa vida, e não um único momento, pode ter vários momentos em que Deus vai dizer não para você e para mim. Mas saiba de uma coisa, quando Deus diz não, é porque Deus tem algo muito maior e muito melhor para você e para mim também. Afinal de contas, veja, Deus não deixou Moisés entrar na Canaã terrestre, mas Deus ressuscitou Moisés, de acordo com o livro de Judas, e Moisés foi levado para o céu, queridos. Moisés já está com Deus, já está na Canaã celestial. Veja que foi muito melhor o que Deus deu para Moisés do que ele pediu. Sabe, Paulo, ele pediu para Deus que tirasse o espinho da carne, Deus não tirou. Mas sabe o que Deus fez de Paulo? O maior missionário que esse mundo já teve depois de Jesus Cristo. Um grande missionário, um grande teólogo, queridos, que entrou para a história da humanidade. O apóstolo da graça do Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Paulo descansa no pó da terra, aguardando a coroa da justiça que está reservada para ele. E ele vai receber no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, queridos, Deus disse não para Jesus, mas porque ele disse não para Jesus, você hoje tem salvação e eu também tenho salvação. Então, quando Deus disse não a essas orações, é porque Deus deu algo muito maior e melhor para eles em resposta disso. E não só para eles, mas para todos aqueles que estão ao redor deles. A igreja foi abençoada pelo não de Deus a Moisés ali no deserto. O mundo foi abençoado porque Deus disse não para Paulo, para ele não se ensoberbecer. E a humanidade foi abençoada pelo sacrifício de Jesus Cristo em seu favor e em meu favor. Então, quando Deus disser não para você, saiba que o não de Deus é muito melhor do que todo o sim que nós gostaríamos de receber, de acordo com as nossas próprias ideias. Então, que nesse momento você compreenda isso. E eu faço um apelo para você, que você primeiro continue orando a Deus, clame a Deus por todas as suas necessidades, peça a Deus tudo o que você precisa, mas também quando Deus disser não, não se revolte contra Deus, não saia da igreja por causa disso, não abandone sua comunhão com Deus por causa disso, não esfrie na fé por causa disso, mas quando Deus disser não para você, aceite isso e saiba que Deus tem algo muito maior e melhor preparado para você, porque pelo fato dele dizer não para você. Confie nisso. E eu quero orar agora, pedir que Deus abençoe você, para que você continue confiando e dependendo de Deus, mesmo quando ele diz não para você. Vamos fechar os olhos e vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é muito difícil para nós quando o Senhor diz não àquilo que nós pedimos. Porque nós temos assim as nossas ideias, as nossas concepções, a análise daquilo que a gente acha que é melhor para a nossa vida, Pai, e para a vida da nossa família e até da nossa igreja. Mas sabe, Pai, nosso conhecimento é limitado e às vezes aquilo que a gente acha que é bom, na verdade não é bom. Aquilo que a gente acha que realmente vai ser uma grande bênção pode se tornar uma maldição para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, nos dá um coração compreensivo. Nos ajude a entender ao Senhor quando o Senhor diz não às nossas orações. Nos ajude a te entender quando o Senhor não responde positivamente às nossas orações. Nos ajude a compreender que o não do Senhor é muito melhor do que o sim que nós gostaríamos de receber. Nos ajude a entender que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos
que os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos, Pai. E nos ajude a permanecer firmes e fiéis ao seu lado, como Moisés permaneceu, como Paulo permaneceu e como Jesus permaneceu até o fim. Porque nós sabemos, Pai, que se formos fiéis até o fim, no final, Senhor, nós receberemos a salvação em Cristo Jesus. Nos dê essa bênção, esse privilégio. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.